Oi, pessoal. Olá. Olá, gente. E aí, pessoal? Tudo bem, gente? Vocês estão me vendo aí? Tá tudo certo? Tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Agora eu tô vendo o pessoal entrando, ó. Tá achando que eu ia ficar sozinha aqui já hoje. E aí, gente? Tudo bem com todos vocês? Oh, agora o povo tá entrando. Aí sim, paz do Senhor, tia. Tudo bem? Vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Gente, essa é a nossa segunda live com Geração de Adoradores e eu quero agradecer vocês novamente por estar acompanhando a gente, por estar fazendo parte dessa nossa segunda live. A primeira foi bênção, foi maravilhosa. Deus falou profundamente aos nossos corações através da vida do Albert. A palavra foi uma bênção. E relembrando, né, um pouquinho da primeira live, a gente falou sobre o nosso tema anual, que é Estou disposto a viver a vontade de Deus para mim. E realmente Deus falou muito aos nossos corações, que através desse tema a gente possa ter no nosso coração mesmo de saber se realmente nós estamos vivendo a paz do Senhor, a vontade de Deus para a nossa vida. E dessa vez a nossa live vai ser um pouquinho diferente, tá? Não vai ser só a palavra e os louvores. Dessa vez a nossa live vai ser um bate-papo com o Albert também, que é como se fosse uma continuação da nossa primeira live, tá? E aí vocês estão em liberdade para poder fazer perguntas. Tem aí no Insta, tem um íconezinho aí que você consegue fazer perguntas, se você quiser fazer diretamente, tá? Então vocês tem toda a oportunidade de fazer a pergunta a hora que vocês quiserem, tá bom? Participar da nossa live, comentar. Talvez eu não consiga ver todos os comentários aqui, se vocês fizerem alguma pergunta no comentário. Então, se precisar fazer alguma pergunta, faz aí nesse ícone aí embaixo no Instagram, tem um ícone com um ponto de interrogação. Faz a pergunta ali que a gente consegue ver, tá bom? Bem, o nosso tema para a nossa live de hoje é vontade de Deus versus as minhas escolhas. A gente sabe que a nossa vida é baseada o tempo inteiro em escolhas e a gente sempre faz elas para tudo, até para as coisas mais simples, as coisas mais complexas. E então a gente vai falar isso, se é a vontade de Deus, se a gente está fazendo as nossas escolhas baseadas na vontade de Deus. Por isso que o tema da nossa conversa hoje é vontade de Deus versus minhas escolhas. Antes de mais nada, eu quero meditar com vocês em 2 versículos rapidinho para dar um início aqui na live, que é uma introdução, na verdade, que é em Tiago 1:21. A minha Bíblia, gente, é um pouquinho diferente, tá? Então, se vocês quiserem só ir acompanhando aí conforme eu leio, tá? Mas vamos lá. Tiago 1:21, que fala assim, ó. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda a má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa possa fazer. Essa palavra aqui, gente, é bem clara. Ela diz que a palavra de Deus ela é clara. E é como se você lê a palavra e você não a segue e você não a coloca em prática, é como se fosse você olhando no espelho, como a gente tem costume de olhar o tempo inteiro, a gente olha no espelho, vê o que está vendo ali e depois sai e já esquece. Às vezes você vê alguma coisa assim no espelho que você não gosta muito, um defeitinho aqui, um defeitinho ali, aí você sai do espelho, passa 2 minutos e você já esquece aquilo que você viu. E é isso que
a Bíblia está dizendo em relação à palavra de Deus. Se você não lê e você não praticar, automaticamente vai se tornar como uma visão do espelho qualquer. Então, que nessa noite, na nossa vida, a gente possa examinar a palavra de Deus dessa forma. Porque para a gente saber que a palavra de Deus é a única que nos sonda, nos esquadrinha o tempo inteiro. E ela vai sempre nos orientar no que nós devemos ou não devemos fazer. Quero ler também antes Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12 e 13, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação, tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos, e é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Então, creia que a palavra é a única que pode te sondar e te esquadrinhar. Ou seja, ela é a única que pode dividir entre a alma e o espírito. Então, pensem no poder que essa palavra tem. Então, que nós possamos, através dessa live que nós vamos apresentar agora para vocês e discutir esses assuntos, que vocês possam entender que é a única que pode te nortear na sua vida, é a palavra de Deus. Não adianta a gente procurar conselho em outros lugares, procurar conselho em pessoas, ou às vezes em livros, porque a gente tem muita informação hoje em dia, ou às vezes em pessoas famosas que falam pra gente na televisão ou nas redes sociais, e esquecer de examinar essa palavra. Porque é essa palavra que vai nos dar um norte, que vai nos dar orientação e que vai saber nos guiar no que nós devemos fazer. E para completar, eu quero ler com vocês aqui, que talvez esse versículo, vamos falar um pouquinho deles aí ainda durante a live, mas é um versículo que todos vocês conhecem, que vamos dizer que é um versículo que norteia muitos crentes, né? Que é em Mateus, capítulo 5 e o versículo 13, que fala assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que se ilumine todos os que estão na casa. Ou seja, nós somos a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, a luz precisa fazer a diferença. A luz não pode ser igual a qualquer coisa. O sal não pode ser igual. Como diz aqui, se o sal perde o gosto, não adianta, ele não vai mais fazer diferença nenhuma em nada em que ele for posto. Então, coloque na sua mente e no seu coração que, independentemente do local e das coisas que vocês façam, vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. Se nós não formos sal da terra e não formos luz do mundo e não fizermos a diferença, não adianta professar a fé que a gente professa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos já chamar o Albert aí para conversar com a gente. E nós vamos fazer, como eu falei, gente, vai ser uma live bem descontraída. Já temos umas perguntas aí que vocês viram que rolaram aí nos vídeos durante toda a semana. E ele vai responder essas perguntas e outras perguntas que surjam durante a resposta dessas que a gente já recebeu, tá bom? E se vocês tiverem mais alguma pergunta, como eu disse, podem mandar pra gente aí nesse pontinho de interrogação que tem no Insta, tá? Aí na live, manda aí pra gente que a gente vai ir fazendo conforme for rolando a live, tá bom? Todos vocês são muito bem-vindos, todos que estão me assistindo, um beijo a todos, tá? Eu não consegui ver o nome de todo mundo que foi entrando, mas eu vi que já entrou bastante gente, que Deus abençoe, continua com a gente, porque vai ser bênção, tá? Vamos convidar o Albert aqui já, pra gente poder começar a nossa... Já ele vai entrar aí e a gente vai começar o nosso bate-papo. Mas mandem perguntas, gente. Nós vamos falar sobre vários temas. Paz do Senhor, Albert. Paz do Senhor, Karina, tudo bem? Tudo bem. Tá Vocês dando estão me eco ouvindo aí pra bem mim, aí? hein? Tá dando eco? Tá dando eco. Será que eu Tô vou precisar ouvindo de um minha fone voz aí. hoje? Pra mim aqui tá normal. Tá? Vocês estão ouvindo o eco aí, gente? Ou é só eu que tô ouvindo?
Ih, o povo tá meio quieto hoje, ó. Gente, vocês estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem, pessoal? Ah lá, tem gente que tá falando que sim, tem gente que tá falando que tá com eco. Ah, mas vamos falando, vamos lá. Tá, eu vou ver se eu arrumo um fone aqui já já. Se não melhorar. Acho que tá dando eco sim, hein? Acho que eu vou Tá precisar dando correr eco, ali eles pra estão pegar um falando. fone. Deixa eu correr ali pra pegar um fone, então eu já resolvo isso. Pera aí. Tá bom. Gente, ele já volta, tá? Enquanto ele tá procurando um fone ali, vamos falar pra vocês mais ou menos os subtemas, tá? Que vai estar rolando aí na live, tá bom? A gente vai falar sobre a vontade de Deus versus os meus relacionamentos. A vontade de Deus versus as minhas amizades, meu namoro, na parte profissional, na família. Vamos falar sobre a vontade de Deus baseada nas redes sociais e também a vontade de Deus baseada no entretenimento cristão, tá bom? Então são esses subtemas aí que a gente vai tratar hoje, tá? Albert, acho que se você baixar um pouquinho aí o áudio, o seu áudio talvez melhore um pouco para eles também, tá? Não estamos te ouvindo, viu? Não estamos te ouvindo. Também não. Não estamos te ouvindo. Oi. Oi? Não? Agora sim. Aí, Glória a Deus. agora sim. Glória a Deus. Vamos lá, pode cumprimentar o povo aí, que nem deu tempo de você cumprimentar direito, né? Nessa Sim. correria aí. Já começam os problemas técnicos, né? Né? Graças a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, eu espero que esteja todo mundo bem, que nessa noite a graça de Jesus nos envolva para a gente conseguir desenvolver mais aí essa live e que o Senhor Jesus nos dê graça para conseguir responder, se não todas, algumas das perguntas que os irmãos fizeram aí, mas eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Amém. Vamos lá? Ó, gente, eu vou estar fazendo para ele as perguntas que a gente fez no vídeo, tá? Se tiverem algumas perguntas, eles vão mandando pra gente. O primeiro subtema que a gente vai tratar, Albert, é vontade de Deus versus os meus relacionamentos, tá? Uhum. E o primeiro subtema que eu queria tratar com você é sobre o namoro. E a primeira pergunta que eu queria deixar para você é essa pergunta. Quais atitudes devemos tomar para termos um namoro segundo a vontade de Deus, refletindo Cristo e fazendo dele o centro do nosso relacionamento? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa pontuar o que a Bíblia diz sobre namoro, né? Ela não diz absolutamente nada. Porque, do ponto de vista bíblico, as relações interpessoais que existem são família, né? Pai, mãe, irmãos, são amigos e são noivos e casados, marido e esposa, cônjuges, só. Sim. Namoro não. Por que não? Porque essa questão, esse conceito de namoro é uma coisa recente, né? Ela vem de uma questão de alguns aninhos aí atrás. E na Bíblia não existia esse conceito de namoro, né? O pessoal noivava e já noivava com o contrato assinado já para casar, basicamente. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Na Bíblia a gente não vai encontrar muita coisa sobre o namoro como a gente conhece hoje, porque o namoro daquela época não existia, né? Mas, em se tratando de como Cristo ser o centro do nosso namoro, do nosso relacionamento, eu preciso começar com o primeiro ponto é que o namoro cristão ele precisa ter um objetivo, e o objetivo se chama casamento. Daqui a gente já começa com algumas coisas. Quem tem 12 anos
não está pronto para casar. Se não está pronto para casar, não pode namorar. Acho que a gente tem que começar por aqui. Hoje em dia a gente vê uma garotada muito, muito nova, muito, sabe, assim, muito infantil. Não infantil porque não é tirando ninguém, não, mas poxa, com 12 anos, o que eu tava querendo fazer? Tava querendo jogar bola na rua. E a molecada hoje tá, sei lá, tá perdendo a virgindade com 12 anos, sabe? Então, assim, tá um negócio hoje muito, muito avançado. Do ponto de vista bíblico, o namoro, o nosso relacionamento aqui de intimidade, é para conduzir ao casamento. Se uma pessoa não tem idade para se casar, logo ela não tem idade para namorar. É simples assim, do ponto de vista bíblico, tá? Então, a primeira coisa, o namoro ele tem um objetivo, que é o casamento. Em segundo lugar, o namoro ele precisa respeitar alguns parâmetros. Ele precisa respeitar alguns parâmetros, porque o namoro é o local onde você conhece a pessoa para entender muitas vezes a mente dela, para entender muitas vezes o que ela gosta de fazer, ou sobre o que ela gosta de conversar. O namoro é basicamente para isso. Tem alguns parâmetros que a gente precisa respeitar, alguns limites que a gente precisa respeitar. Por exemplo, muita gente pergunta assim, qual é o limite de intimidade que eu posso ter no meu namoro? Até onde eu posso ir? Até onde eu posso chegar? Mas essas são perguntas erradas. Por quê? Porque quem pergunta até onde eu posso ir já está querendo ultrapassar esse limite. Já está querendo quebrar esse limite e avançar um pouquinho a mais. Você entende? Então, essa pergunta é uma pergunta errada. A pergunta correta é: como o meu namoro pode revelar a vontade de Deus? Como o meu namoro pode espelhar Jesus? Como o meu namoro, o meu relacionamento com essa pessoa que eu estou conversando, que eu estou conhecendo, como ela pode espelhar a vontade de Deus? E essa é uma pergunta que, basicamente, ela pode ser respondida assim. Ela reflete a vontade de Deus quando ambos se beneficiam de um relacionamento de amizade. Sim, amizade. É interessante que namorado em inglês é boyfriend, ou namorada, girlfriend, é garoto amigo, ou menina, garota amiga. O conceito de namoro é basicamente um conceito de amizade. Então, é um momento em que você está ali para conhecer o outro, para trocar ideias. É impressionante como, esses tempos agora, eu ouvi falar de uma menina que namorou um tal de JP por 6 meses. E ela terminou com ele e não sabia o que JP significava. Meu Deus do céu! Gente, é tenso, é complicado. Então, assim, é um negócio que, você percebe? É um negócio que a gente precisa ter certos parâmetros. Então, acho assim, para espelhar a vontade de Deus, basicamente, é ser amigo da outra pessoa, respeitar a outra pessoa. E eu quero usar como o texto bíblico, e aqui já é uma advertência aqui. Deixa eu pegar aqui o texto. Eu tô com a minha Bíblia, eu tô folheando, tá, gente? Eu não tô com a Bíblia digital, não. Deixa eu confirmar aqui, acho que é 2 Coríntios. Essa questão de amizade que você falou é interessante, Albert, porque às vezes é a última coisa que 2 namorados pensam em ser, né? Às vezes pensam em tantas outras coisas, mas o principal, que é conhecer e ser amigo da pessoa, fica a escanteio. Sim, é o que a gente mais percebe exatamente. Hoje em dia, infelizmente. Mas Exatamente. Por conta também do que você falou, da falta de maturidade, né? Que as pessoas acabam começando a namorar muito cedo, não tem estrutura, pensa que o namoro é só para beijo aqui, beijo ali, e não é isso que Deus está proporcionando para você, é o conhecimento da outra pessoa, né? Aonde que você, quais são o que ela gosta, o que não gosta, como que a pessoa é no seu ambiente familiar, no seu ambiente Sim. profissional, em tudo, né? E acaba sendo Sim. a última coisa que as pessoas procuram saber nesse momento, né? Exatamente. As pessoas, a pessoa não sabe nem se o cara gosta de passar o crédito ou usar débito. E já faz,
sabe, pula etapas. Então é complicado. Olha só, o texto é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Para mim, a base do relacionamento do que a gente chama hoje de namoro. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que em vocês, e que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço, por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então, fica aqui a primeira dica bíblica do apóstolo Paulo para aqueles que estão iniciando aí uma vida de relacionamento. Objetivo, casamento. Se não tem idade para casar, não tem idade para namorar. Fujam da imoralidade sexual. E aí vai ficar tudo certo, vai ficar tudo beleza. Beleza. Agora, Albert, vamos falar sobre um tema aí que eu acho que todo mundo sabe. Vamos falar que todo mundo sabe, né? Todo mundo lê a Bíblia, vamos pensar assim, Sim. Todo mundo sabe. Mas que às vezes a gente dá uma esquecidinha, né? Vamos falar assim, a gente dá uma esquecidinha. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o jugo desigual. Perfeito. Sempre quando a gente fala de namoro, de relacionamento cristão, esse assunto cai. Sempre é de regra. É de regra. Vamos lá, o texto é 2 Coríntios 6,14, no qual a gente costuma basear, né? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Na minha versão tá assim, ó. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? E que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união há entre o crente e o descrente? E que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Certo? Primeira coisa a pontuar basicamente, esse texto de 1 Coríntios 6, ele é usado para fins comerciais. Então, Paulo está rechaçando aqui, basicamente, o fato de um crente fazer negócio, fazer comércio com não crentes. Agora, a pergunta que não pode e que não quer e não vai calar é, caramba, se eu não posso fazer um comércio, uma negociação, né, mais profunda com um não crente aqui não apenas uma pessoa que não é evangélica, mas uma pessoa que destoa totalmente dos meus valores, porque os meus valores vão dizer, olha, se você fez tal negócio, você vai tirar dízimo, por exemplo, você vai tirar, pagar o seu imposto, tudo certinho, e aí vem um cara que fala assim, não, a gente oculta essa nota aqui, passa a nota, esquenta a nota, passa ela, e não paga o imposto e pronto. O pensamento é totalmente diferente. Agora, se Paulo está dizendo, não tem condições você fazer negócio com uma pessoa assim, quem dirá namorar, ter um relacionamento romântico e tentar conduzir uma vida a dois com uma pessoa que pensa absolutamente diferente do que você pensa, do que você acredita, sabe? Eu vi uma frase essa semana, lendo algumas coisas, eu vi uma frase que é interessante. Até anotei nas minhas coisas aqui, que a frase dizia assim, um peixe pode até namorar um pássaro. O problema é decidir onde é que eles vão morar quando eles casarem. Pois sabe? é. Então, é mais ou menos por aí. Ótima é mais ou menos colocação. por aí. Então, você tem uma pessoa cristã que serve a Jesus, que tem o Espírito de Jesus, que procura fazer tudo dentro da vontade de Jesus, e você tem uma outra pessoa que não conhece Jesus, que não fala sobre Jesus, que não entende Jesus, que não entende o porquê dos nãos que os nossos líderes, os nossos pastores, a Bíblia fala. E muita gente fala assim, não, eu vou namorar ele, eu vou namorar ela, mas para ganhar ele para Jesus. Gente, namoro não é evangelismo.
Não é, não é. Namoro não é para evangelizar. Não é para evangelizar. Se vai evangelizar, evangeliza. Se, de repente, ganhou para Jesus e quer ali ainda abusar um pouquinho da graça de Jesus, falar, Jesus, já que eu ganhei ele para o Senhor, dá ele para mim. Beleza, mas não usa o namoro para ganhar uma pessoa para Jesus. Normalmente, 99,9% dá errado. Dá errado. Dá errado. Por quê? Exatamente. O namoro não é para mudar a outra pessoa. O namoro é para conhecer a outra pessoa. E quando você vai namorar alguém, para fazer esse alguém vir para a igreja, vir para Jesus, cantar no grupo, se batizar, tomar a Santa Ceia, parar de falar palavrão, parar de jogar, e essa coisa toda, você está querendo mudar a pessoa, e o namoro não é para isso. A função do namoro não é esse, a função do namoro é conhecer a outra pessoa como ela é, sabe? Exatamente. Então, não tem aí, né, condições, não tem condições. E outra coisa, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais ainda. Você imagina que a menina é crente, vamos pegar o exemplo da menina crente, cresceu na igreja, pai crente, mãe crente, e tá lá e canta no grupo. Ela sabe que relação sexual antes do casamento é pecado, ela sabe. E aí ela começa a namorar um menino que não professa a mesma fé que ela. No dia que esse menino tentar alguma coisa, ela vai, vamos supor que ela tenha a coragem de falar assim, não, porque aqui não. Esse menino vai começar a encher a paciência, porque ele não entende a cabeça ou o pensamento do propósito de Deus, do plano de Deus, para a instituição família, sabe? Ou então, vai começar com aquelas conversinhas, né? Ou vai começar com aquelas conversinhas. Você não me ama? Você não me ama, exatamente. Essa coisa mais, gente, essa coisa mais manjada, é a coisa mais manjada do mundo, gente. Do mundo, e as pessoas caem. As pessoas caem. Não, vamos, porque aí domingo eu vou para a igreja. Aí eu aceito Jesus. Isso aí, olha só. Gente, aqui, minha carinha. Não, olha aqui, minha carinha, bem de pertinho. Minha carinha, de pertinho. Eu tenho carinha de menino, de criança, mas eu não nasci ontem, não. Plantar banana, né? É isso. Então, gente, fujam do jugo desigual. Você é um pássaro, não namore um peixe. É verdade. É uma fala pra gente ficar aqui até amanhã, né, Albert? Porque realmente é cada conversa que a gente vê. E tem muito exemplo, tem muito exemplo que se a gente for pegar, vai embora. Eu lembro de uma fala agora rápida que eu ouvi uma vez o pastor Cláudio Duarte falar, que eu acho muito engraçada e assim, assertiva. Ele fala, gente, não tem um jugo desigual. Então assim, crente, namora com crente. Se for espírita, namora com espírita. Se for qualquer pessoa, um muçulmano, namora com um muçulmano, entendeu? Porque você tem as mesmas ideias, você fala a mesma língua, você entendeu? Não vai ter problema. Não vai ter problema. É tão mais fácil, né? É que a gente gosta de complicar. A gente gosta de complicar, esse que é o problema. Exatamente. Porque se você namora um crente e esse crente força a barra com você, você fala assim, vou contar pro pastor. Chama o pastor, vai pra uma salinha, cagueta ele e pronto, você resolveu. Como é que você vai entregar o menino não crente, o ateu, o espírita pro seu pastor? Não rola, gente, não rola. Exatamente. Vamos lá, vamos pro nosso segundo subtema, falando ainda de relacionamento, a gente vai falar agora um pouco de amizade. Uma das perguntas que rolou lá foi, as minhas amizades podem me afastar dos planos e da vontade de Deus para minha vida? Beleza. Deixa eu... Vamos lá. Para começar, a gente precisa definir algumas coisas. Amizade, aliás, amigo não é colega. E colega não é amigo. Né? O colega, exatamente. Você vai ter colega aos milhões. Em todo lugar que você passar, você faz colega. Trabalho, escola, faculdade, na rua de casa, na praça. Se você sentar ali na praça 10 minutos, mesmo com pandemia e tudo, o povo tá lá ainda sem máscara, você faz colega. Você faz. Alguém senta do seu lado, começa a bater papo, tá todo mundo carente de falar mesmo, porque tava todo mundo trancado em casa. Então, colega você faz qualquer esquina se você faz colega. Amigo não. E do ponto de vista bíblico, e aqui é uma coisa que eu digo muitas vezes em pregações, em sermões, e que muita gente não entende, não existe amizade verdadeira, a verdadeira amizade bíblica. Entenda, a amizade bíblica, não existe amizade entre um crente e um não crente.
Não existe essa amizade. Porque do ponto de vista bíblico, amizade é você abrir o seu coração para outra pessoa. É você falar dos seus sonhos, falar dos seus sentimentos, contar suas fraquezas, falar das suas tentações. É você literalmente abrir o coração para outra pessoa. Quando você tenta abrir o coração para uma pessoa que não professa a mesma fé que você imagina, você tem um amigo lá que de vez em quando você tenta chamar ele para a igreja, muito custo ele vem. Mas você considera um amigo. E aí, você num relapso, você chega e conta uma fraqueza sua, uma tentação sua para esse cara. Se ele tinha a intenção de vir na igreja por causa de você, provavelmente, quando você falar assim, caramba, eu estou sendo tentado nessa área, eu estou sendo tentado nisso aqui, a probabilidade dele não querer mais saber de vir para a igreja é alta. É alta. Porque, do ponto de vista bíblico, a amizade é você se relacionar ao ponto de não haver limites no sentido de conhecimento entre você e a outra pessoa. E quando a gente está em Cristo e se relaciona com pessoas que não estão em Cristo, já diz o apóstolo Paulo, aquele que é espiritual, a tudo discerne, mas ele não é discernido por ninguém. Ele entende tudo, mas quase ninguém entende ele. Então, é muito complicado, porque no momento em que você rasgar o seu coração para alguém que não conhece a Bíblia, não conhece o seu Deus, não conhece a palavra do seu Deus, você dizer assim, olha, eu estou sendo tentado nisso, ao invés de ele te fortalecer, talvez ele ainda te diga assim, vai rapaz, faz, tá esperando o quê? Oxe, tá fácil, vai lá e faz. Então, do ponto de vista bíblico, a amizade de crente é só com crente. A amizade de crente é só com crente. Por quê? Porque a ideia bíblica de amizade é que um levante o outro, é que um apoie o outro. E, se eu não estou enganado, é Provérbios que vai dizer que é melhor serem dois do que um. Porque quando um cair, o outro levanta. Quando um tropeçar, o outro ajuda. Quando um se cansar, o outro suporta. Amizade é isso. Aliás, a palavra em hebraico para amizade é uma palavra que significa mão. Porque é uma mão segurando a outra. Percebe? Então, é uma mão que apoia, que sustenta, que levanta a outra. Então, a amizade verdadeira, do ponto de vista bíblico, é uma amizade em que você consegue se relacionar sem reservas, se revelando ao máximo quem você é para outra pessoa. E eu acho muito difícil ter esse tipo de relacionamento com pessoas que não acreditam na mesma coisa que a gente acredita. Acho muito difícil. E, Albert, só deixando um adendo aqui, com certeza alguém tem essa dúvida de falar assim, mas tem alguns crentes por aí que é melhor eu ter amizade com uma outra pessoa do que com ele. O que você responderia para esse caso? Eu responderia, arrume um outro crente. Arruma um outro crente. Se esse não tá bom, porque é verdade, a gente até concorda que tem muito crente que ele não faz a vez de crente, ele não faz o papel dele de crente. Isso é verdade. Exatamente. Isso é verdade. Então o que você vai fazer? Vai procurar alguém no mundo? Não, arruma um outro crente. Arruma um outro crente mais crente que você. Pronto. É simples. Compara o seu nível de eu sou crente nesse nível. Vou arrumar um cara melhor, mais crente do que eu. Pronto. Eu duvido você se decepcionar, ou se frustrar, ou sair magoado com um cara que tem um nível de espiritualidade que é acima do seu. Eu duvido muito. Aliás, é até num grau de socialização da nossa parte, é até bom a gente sempre estar cercado de pessoas que a gente considera superiores a nós. Porque aqui essas pessoas falarem, a gente vai acatar, a gente vai procurar ser diferente, a gente vai procurar fazer melhor. É sempre bom andar com pessoas que a gente considere superiores a nós. Por isso o apóstolo Paulo disse assim, considerem uns aos outros como superiores sobre vocês. Considere o outro superior a vocês. Nesse sentido, de se cercar de pessoas que sejam, digamos, melhores do que eu, que sejam mais crentes do que eu, que oram mais do que eu, que leem a Bíblia mais do que eu, que fazem a vontade de Deus mais do que eu. Porque eu estando com gente assim, eu nunca vou conseguir ficar frustrado. Nunca. A ideia sempre é eu
tentar chegar no nível deles. E quando eu perceber que eu cheguei, eu já percebi que eles também caminharam e estão um nível um pouco acima. E isso vai sempre me fazer crescer, isso vai sempre me fazer progredir numa linha reta até conseguir chegar ao céu de glória, à presença do nosso Deus. Isso é maravilhoso. Exatamente. E só para deixar claro aqui que a gente está dizendo que é em relação de amizade, não é em relação de você de você conviver, de você conversar, de você se relacionar com as outras pessoas. É na questão da confiança e de você poder contar sabendo que aquela pessoa vai te ajudar, vai ser usada por Deus para te ajudar. Porque o amigo, muitas vezes acontece isso. Deus usa a vida dele para nos levantar no momento que a gente cai, no momento que a gente precisa de força, né? Isso é a amizade. A gente tem que saber diferenciar. É porque é muito lado a lado ali o coleguismo com a amizade. É difícil as pessoas conseguirem diferenciar uma coisa da outra, né? E é bem diferente uma coisa da outra. Sim, né? e parece ser perto, mas não é. Isso é tão interessante que a gente não está falando aqui de você se fechar numa bolha e só falar com quem ali é Isso é panela, estou falando de outra coisa. Provérbios 17 vai dizer assim: todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Significa que a amizade também envolve amor. E amor não é sentimento. Se eu não me engano, acho que a gente falou isso na outra live. Amor não é sentimento. Amor são atitudes. Uma pessoa que ama, ela vai sim te repreender, ela vai sim puxar a sua orelha, ela vai sim dizer: ô velho, você pisou na bola. Não é assim. Desde quando você faz isso? Desde quando a Bíblia deixa fazer isso? Desde quando o Jesus que a gente serve permite isso? Então, o amigo, ele vai sim puxar a orelha, ele vai sim. É que tem gente que quer ser amigo só de gente que concorda com tudo que ele faz. E quando a gente concorda com tudo, quando a gente está cercado de gente que concorda com tudo que a gente faz, a gente não tem amigo, a gente só tem a nossa panela. Exatamente. Eu vou deixar agora 2 subtemas juntos para a gente correr um pouco, porque o nosso tempo está indo já. A gente começa a falar as coisas de Jesus e o tempo voa, né? Sempre. É verdade. Mas vamos lá. Eu quero falar sobre esse tema profissional, que é o outro relacionamento que a gente colocou aqui, que a pergunta era: como posso ser luz no meu ambiente de trabalho, né, no meu ambiente profissional, sem deixar de me socializar com as pessoas, porque muita gente tem dúvida em relação a isso. Sim. E também em relação da família. Se o meu comportamento também na minha família, na minha casa, com os meus familiares, está sendo, e a minha maneira de viver, está demonstrando Cristo nas minhas relações, está sendo o centro da minha vida mesmo. Sim, perfeito. Bom, pelo lado profissional, a Bíblia diz que aquele que serve, que sirva como se fosse ao Senhor. Olha só, se você trabalha lá na sua empresa, que você trabalhe lá como se o seu patrão fosse o próprio Deus. Paulo dizendo aos Coríntios, se eu não estiver enganado. Eu esqueci de anotar esse texto. Eu peguei esse texto para anotar e acabei não anotando, passou batido. Depois se você quiser, eu até mando depois para você distribui para os seus meninos, para os seus jovens. Mas Paulo diz isso, que se você trabalhe como se fosse para o Senhor. Trabalha como se fosse para o Senhor. Se a gente trabalhar na nossa empresa como se fosse trabalhando para o próprio Deus, muito dificilmente a gente vai ter problema de identidade cristã lá dentro do emprego. Muito provavelmente a gente não vai ter esse problema. A questão é que, por exemplo, na empresa, o pessoal volta e meia faz lá as festinhas de fim de ano. Por exemplo, festinha de fim de ano, comemoração, ganhou algum prêmio, vai lá fazer uma festa. E a gente sabe que festa de empresa é só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Para quem é crente, para quem quer ser diferença, é só Jesus na causa. É uma tribulação. O que eu vou fazer? Me socar dentro da minha bolha e ficar lá e falar: não vou porque vocês são do mundo? Não vou. Eu lembro que uma vez quando eu trabalhava numa empresa, um menino lá falava: não vou jogar bola porque vocês são do mundo. Eu não vou jogar bola com vocês porque vocês são do mundo. Aí o menino olhou pra ele e falou assim: e você então é ET. Então joga bola chama os marcianos e vai. Porque se você não é do mundo, cara, para. E faz sentido. Somos seres humanos, somos seres sociáveis, somos seres que existem para socializar. Agora, essa socialização, ela precisa ter alguns parâmetros. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo. Festa da empresa. Todo mundo bebendo, vou beber? Todo mundo fumando, vou fumar? Todo mundo requebrando a jaca, vou requebrar a jaca?
Sabe? É um negócio assim... Essa era uma das perguntas, hein? Crente pode beber? Era uma das perguntas que eu te falei. Você já acabou de responder. Exatamente. Não nem fazer mais. Exatamente. Então, assim, ser luz não significa tirar a luz do lugar onde está tudo escuro. Ser luz significa estar no meio, mas não pertencer ao meio. É não ser, como nós dissemos na live, é não ser camaleão. É não ser camaleão, é não se conformar com o mundo, é não tomar a forma do mundo, mesmo estando no mundo. Porque Jesus, na oração sacerdotal lá em João 17, ele disse assim, Pai, eu não peço para o Senhor tirar eles do mundo, mas eu peço ao Senhor que os livre do mal. Pronto, nós estamos guardados do mal. Todavia, nós estamos no mundo. Se nós estamos no mundo, nós vamos eventualmente trombar com alguma coisa que o mundo nos propõe para fazer. Agora, a forma como vamos fazer é o que define se eu sou ou não luz, se eu sou ou não exemplo, se eu sou ou não salvo em Jesus e espelho de Cristo. E dentro Você quer comentar? Eu já vou entrar para a questão da família agora. Não, pode falar, pode continuar. Tá, e dentro da questão familiar, é Efésios 6. É Efésios 6. Vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se possível, dando a vida por ela. Vós, maridos, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como a igreja é submissa a Cristo. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, honre aos vossos pais, porque é o primeiro mandamento com promessa. Então, assim, uma família que tem Jesus, o marido ama a esposa é submissa ao marido, e submisso aqui não é escrava, não é empregada, não é capacho. Sim. Vamos, né? É submissa ao marido. Os pais não provocam a ira nos filhos, porque tem muito disso também. O filho tá lá quietinho, aí o pai vai lá, belisca, aí o pai vai lá e pentelha a criança até a criança começar a berrar, até a criança começar a chorar. Estou falando de criança, mas tem isso no nível até praticamente a fase adulta. O pai fazendo bullying com o próprio filho, isso é complicado. Exatamente. E o filho, a função do filho, já que nós estamos falando dos jovens, vamos pegar aqui, a função do filho é só obedecer o pai, honrar a mãe. Albert, meu pai e minha mãe não são crentes. Como que eu posso honrar meu pai e minha mãe que não professam a mesma fé que eu? Gente, eu duvido que o seu pai ou a sua mãe sejam da religião que for, sejam da fé que for. Eu duvido que o seu pai ou a sua mãe queira o seu mal. Eu duvido. Ponto. Ele não deixa eu ir para a igreja. Ir para a igreja é muito subjetivo essa questão. Ele não deixa eu ir para a igreja. Tá, mas ele manda você ir para a balada? Não. Mas a gente sabe que relacionamento em casa é muito complicado, é muito tenso. Agora, honrar pai e mãe é um mandamento bíblico e não tem conversa. Não tem conversa. Independente se o cara é espírita, é ateu, qualquer outra religião que ele quiser ser, qualquer professa, qualquer outra fé, ou simplesmente não, ele simplesmente não tem religião nenhuma e tá bem assim, mas honrar pai e mãe é uma coisa do ponto de vista bíblico que não tem papo, não tem conversa, não tem. Então, independente se o seu pai professa a mesma fé que você ou não, o fato de você ser cristão, eu ser cristão e o meu pai não me dá o direito de desonrá-lo. Não me dá o direito de desonrá-lo. A partir do momento em que eu não honro o meu pai, o meu cristianismo é infiel. E se o meu cristianismo é infiel, porque dentro da minha casa eu não ganho as pessoas por aquilo que eu falo. Eu ganho as pessoas por aquilo que eu faço. Eu ganho as pessoas, muitas vezes, com o meu silêncio. Cara, hoje meu pai, eu gosto muito de, sei lá, minha mãe às vezes tinha disso. E minha mãe mesmo sendo crente. Eu gosto muito de vigília, eu gosto muito de monte. Eu com 12, 13 anos querendo ir pra vigília e pra monte. Não, hoje você não vai pro monte. Você não vai pra vigília. Você não vai ficar a madrugada na rua. Independente se você vai pra vigília ou não. Cara, o mundo, ele tem hora que ele dá a viravolta. O seu pai não quer o seu mal. A sua mãe não quer o seu mal. Ponto. Hoje ele não deixou ir pra igreja. Não vai pra igreja. Fica em casa. Adora a Deus com a sua obediência e sua honra ao seu pai e à sua mãe.
É complicado porque às vezes a gente entende que adorar a Deus só pode ser no ambiente do culto, só pode ser no templo. E nós falamos da outra vez que o que Deus quer é o nosso corpo em sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. É o nosso culto racional. E muitas vezes a obediência ao pai e à mãe é Deus dizendo para você, eu quero ver se você é crente mesmo. Mesmo quando você não está no ambiente do culto, mesmo quando você não está com o seu pastor olhando, quando seu pai puxou a sua rédea e disse, fica em casa hoje. Quando sua mãe puxou a sua rédea e disse, fica em casa hoje. Sabe? Então, honrar pai e mãe não depende. Sinto muito, jovem. Eu sei que você queria ouvir alguma coisa diferente, provavelmente. Sinto muito. Honrar pai e mãe não tem conversa. Do ponto de vista bíblico, não. Honrar pai e mãe garante vida longa, dias longos na face da terra. Primeiro mandamento com promessa, diz o apóstolo Paulo. Verdade. Albert, a gente vai falar agora sobre um assunto que eu acho que talvez seja um pouco dos mais polêmicos, porque a gente vai falar sobre rede social. A gente tem pouco tempo, infelizmente, mas talvez a gente não consiga abordar todo o tema, né? Porque foi muito rápido mesmo. Sim, mas foi mesmo. eu queria falar sobre essa questão de rede social e eu já queria colocar as duas questões já de uma vez também para você comentar. Quando fala assim, as perguntas eram, até que ponto as minhas opiniões, sejam elas de qualquer âmbito, seja ela política, seja coisas que eu penso, seja brincadeiras que o povo faz na rede social, a minha vida exposta em rede social. Como que eu faço para que essa minha vida exposta em rede social não escandalize a minha fé e reflita Cristo? Porque às vezes as pessoas pensam assim, na igreja eu posso ser assim, 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 mas na rede social não, eu posso dar minha opinião, eu posso falar, eu posso não sei o quê, e acaba extrapolando um pouco. Então eu quero que você fale sobre isso. Até que ponto tudo isso aí pode escandalizar a minha fé? Certo. Bom, quando a gente fala de rede social, a gente tem uma gama absurda de redes sociais. A gente tem inúmeras coisas hoje que são as nossas mídias sociais, as nossas redes sociais. Do ponto de vista bíblico, Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando a gente trata de redes sociais, a gente tem hoje um grande problema, é que a gente é muito valente por trás dos teclados. Essa é a verdade. A gente é muito conhecedor de tudo. A gente é teólogo, filósofo, geólogo, historiador, arqueólogo. A gente é filósofo, a gente é quarta pessoa da Trindade. A gente é tudo. A gente é tudo. Por trás do teclado, a gente é tudo. Por quê? Nós vivemos numa época em que a gente tem muita informação. Muita informação. Mas o conhecimento é isso aqui. É mínimo. Por quê? Porque quando a pessoa está em dúvida de se a palavra de se lazer escreve com S ou com Z, ela dá um Google. Mas se você colocar ela para fazer uma prova, ela já não lembra mais. Porque a informação vem assim. Mas do jeito que vem, ela vai. Então, as nossas redes sociais, elas geram essa turbulência absurda de informação, de arrogância muitas vezes, porque a gente acha que a nossa opinião é melhor e maior do que a de todo mundo. E não é, nunca foi e jamais será. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O resto é só a opinião de vocês. O resto é só aquilo que vocês acham. Mas eu sou. Então, a partir do momento em que eu tenho uma opinião, vamos lá, política. Hoje, nosso país hoje está extremamente polarizado entre esquerda e direita, entre Bolsonaro e Lula, né? Entre PSL e PT, PSOL, enfim. A gente tá absurdo, tá absurdo. A gente vê hoje crentes que não se falam mais porque um gosta do Bolsonaro, outro gosta do Lula. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, a partir do momento em que as minhas redes sociais... Xingando, né? Isso, exatamente. A partir do momento que as minhas redes sociais me afastam daquilo que Deus traçou para minha vida, uma vida de santidade, uma vida de amizade, de união e de comunhão, quebrou. Quebrou um elo, quebrou uma aliança, a gente quebrou uma corrente que Deus cuidadosamente escreveu e traçou para a nossa vida.
sabe? Então, hoje a nossa rede social, ela precisa urgentemente, a nossa rede social, minha, sua e de cada um dos nossos jovens aqui precisa de uma reforma. A gente precisa de uma reforma. Não dá para ficar postando meme o dia inteiro. Ah, mas eu não falo de política, eu só falo de meme. Existem muitos memes que afrontam a sua fé. Existem muitos memes que afrontam aquilo que você acredita. Eu gosto muito de meme, eu dou muita risada. Se você olhar na minha rede social, no meu Facebook, tem um monte de meme espalhado por lá. Tem muito, mas tem muito, muito. Você vai achar muito. Se você gosta, dá uma passadinha lá, depois você vai ver que tem. Mas tem alguns que eu vejo, dentro de mim eu até acho graça, por causa da lógica. A lógica tem a graça. Mas quando eu vou analisar, eu falo, mas se eu postar isso aqui, pega mal. Pega mal porque eu não acredito nisso. Eu não penso dessa forma. Eu não acredito desse jeito. Eu não fui ensinado desse jeito. Então, se fugiu a isso, fugiu aquilo que a gente foi ensinado, aquilo que a gente sabe de Deus e da nossa fé, não posta, não faz. Evita porque a gente tem um testemunho a zelar. E na rede social, esse testemunho ele é muito mais visado do que dentro de casa. Dentro de casa você tem o seu testemunho para as pessoas que estão presentes. Rede social, você posta hoje, ainda que você apague, já era. Muita gente já viu. Perdão, Karina. Publicou, ele se torna público. Ó, publicar. É público. Acabou, não pertence mais a você. Eu acho que esse negócio de rede social, a gente tá muito assim, o que mais a gente vê, né? Ou é briga por conta de política, que aí crente matando crente por causa de política, que nem você falou, perdendo até a amizade. Ou é meme, que às vezes a gente vê um atrás do outro, ou é desabafo, que é o que a gente mais vê também. No lugar, a Bíblia fala que a gente tem que ir pro nosso quarto e orar e falar com Deus. Não, a pessoa prefere postar na rede social que brigou com um amigo, que brigou com a mãe, que brigou com o pai, que brigou com o vizinho, que brigou com o cachorro, que brigou com todo mundo. E esquece de falar para quem é o principal, que é Jesus. É para ele que a gente tem que falar. Exatamente. Exatamente. E só para eu completar, Karina, você falou agora de entrar no quarto. Tá virando uma moda. Quer dizer, há um tempo atrás começou isso, mas eu já vi gente que vai orar e aí posta lá, gente, eu vou orar e deixa seu nome aqui para orar por você. A princípio, né? A princípio você fala, caramba, que atitude legal, o cara vai, né? Quer que deixe o nome lá para ele orar pela gente. Mas aí, como se não bastasse isso, a pessoa posta no status. Ela orando. Eu vi esse dia um menino, ele pegou um pau de selfie, pegou um pau de selfie, ajoelhou na beira da cama e começou a orar. Gravou status, orando, falando língua estranha. Gente, deixa eu falar. Do ponto de vista bíblico, é entrar no quarto, fechar a porta, trancar a porta e orar a Deus em secreto. Não é postar aí no status para que as pessoas vejam você. Não é isso, não. Quem fazia isso eram os fariseus. Se existissem os fariseus dos tempos de Jesus, que Jesus insistiu em chamar de hipócrita, de sepulcro caiado, desculpa, essa pessoa hoje seria você. Porque está orando em praça pública e Deus está dizendo, se você fizer qualquer coisa em público, você já recebeu seu galardão. Então, a ideia é que existem coisas que sou eu e Deus. Não adianta eu postar. Não adianta eu querer que o outro veja eu fazendo. Por quê? Pra quê? Não tem sentido algum. Não tem sentido nenhum. Existem coisas que são eu e Deus, você e Deus, e ninguém mais. E acabou. Exatamente. Albert, infelizmente a gente só tem 4 minutos. A gente não vai conseguir nem falar do outro tema que era entretenimento. Mas eu só queria, assim, que você falasse correndo quase, sabe? Como se fosse um trem, assim, rapidinho. Sobre essa pergunta que fala sobre, assim, sobre diversão, sobre o entretenimento do crente, mas como que eu posso ser um jovem sendo cristão e eu vivendo em sociedade, como que eu posso me divertir ao ponto de não ferir ou de não entristecer o Espírito Santo? E aí em todos os âmbitos. Você já falou da bebida, que não pode, então era uma pergunta que a gente ia fazer. E eu queria também, não sei nem se vai dar tempo de você falar isso, mas falar sobre essa diversão, até sobre tatuagem, sobre coisas que as pessoas acham que viram uma diversão e como que isso pode ser visto para não entristecer o Espírito Santo. Sim, então, do ponto de vista etimológico, a palavra lazer é do grego
lacere, do grego não, perdão, do latim, lacere, que significa ser lícito. Então, lazer, etimologicamente falando, é tudo aquilo que é lícito. E do ponto de vista bíblico, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são, digamos, admissíveis, mas nem todas as coisas são aproveitáveis. Então, Exatamente. se eu vou me divertir de algo que não me aproveita, então isso já meio que fere aí um princípio bíblico, porque a ideia de diversão é você aproveitar. Ser lícito e também ser conveniente. Se é lícito, mas não é conveniente, então já tem alguma coisa errada. Uma coisa que as pessoas gostam hoje de se divertir é de rir. Mas não rir, sorrir, mas rir do outro, rir da outra pessoa. Hoje se chama de bullying. A Bíblia já falava de bullying há muito tempo. Ela chama isso de chocarrice. E chocarrice é obra da carne. É quando você aflige o outro para você achar graça, sabe? É quando você zomba, por exemplo, que o outro é mais gordinho, que o outro é mais moreninho, que o outro é mais branquinho, que o outro é mais magrinho, que o outro usa óculos, que o outro tem desse jeito, é daquele outro. Hoje é bullying, na Bíblia é chocarrice. E tanto bullying é socialmente não aceito, quanto a chocarrice é biblicamente não aceita. Diversão, ela precisa ser edificante, ela precisa ser, óbvio, divertida, mas ela precisa ser também respeitosa. Não dá para se divertir desrespeitando o outro. Então, basicamente, não vai dar tempo de eu entrar mesmo nos outros pontos que você mencionou, mas basicamente, a diversão ela precisa necessariamente ser divertida, respeitosa e, lógico, lícita. Ela precisa ser aproveitável. Pena que a gente não tem mais tempo, né? Senão dava pra gente falar muito mais. A gente tinha muito mais assunto, na verdade. Uma pena, né? tem bastante, Tanto das tem redes bastante. sociais, a gente precisou correr aqui com diversão. A gente precisou correr aqui com a maioria dos assuntos, mas acredito que deu para dar uma desanuviada na mente do povo, né? Sim, e eu acho que é válido, esses momentos que a gente tem, é válido para a gente poder esclarecer algumas coisas, né? Sim, acho que falar da palavra de Deus e falar sobre alguns temas à luz da Bíblia é sempre bom, porque a gente está vivendo, infelizmente, uma geração que pouco lê a Bíblia, né? E esse pouco ler a Bíblia faz com que você acabe não sendo o espelho dela. E não ser espelho dela é o problema, né? É verdade. Então, eu quero agradecer aqui, em nome do Geração de Adoradores, mais uma vez, você disponibilizar aí do seu tempo para poder falar com a gente, para poder esclarecer algumas dúvidas. Eu sei que a gente ainda vai poder contar com você aí quando essa pandemia der uma melhorada aí nos nossos cultos. Eu tô muito contando com isso. Acho que tá todo mundo, né? Não aguenta mais esse negócio de pandemia. Mas eu quero agradecer você, falar para que Deus abençoe tanto você quanto a sua família, sua esposa, sua filhinha. Que Deus continue derramando sobre vocês a bênção dele e sobre você mais conhecimento para que você possa nos ajudar nisso aí, porque você tem ajudado e tem sido bênção para as nossas vidas, viu? Muito obrigado mesmo. Amém. Deus abençoe você, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado aí, Gia, a todos aí que participaram, muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês e não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Deus abençoe todo mundo. Amém. Forte abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Gente, eu quero agradecer vocês. Desculpa pelo corre, realmente passou muito rápido, nem eu percebi que passou tão rápido assim. A gente tinha muito mais assuntos para falar, muito mais assuntos para tratar, mas assim, depende de vocês. Se vocês quiserem mais assuntos e que a gente continue com esses temas, manda aí pra gente que a gente continua. Tem temas que a gente ainda pode falar muito mais. E eu quero agradecer novamente a presença de todos vocês, ao Grupo Geração de Adoradores. Quero agradecer ao nosso pastor, que eu vi que entrou aí, estava acompanhando a gente. Deus abençoe, pastor Regivaldo. Quero agradecer o Ademilson também, que é o nosso líder regional, que entrou aí para acompanhar a gente. Muito obrigado, Deus abençoe. Meus pais, minha mãe também está acompanhando aí, que eu vi.
minhas tias, minhas colegas do serviço, várias pessoas que seguem a nossa live aí, que seguem o nosso grupo. Muito obrigado mesmo, viu? Que Deus abençoe e que a gente possa continuar sendo luz o tempo inteiro. E eu quero agradecer também ao pessoal da nossa igreja que está acompanhando. Eu vi várias irmãs aí entrando, irmãos. Deus abençoe ricamente. Adolescentes também eu vi. Que Deus abençoe e continue falando mais ao coração de vocês. Gravem aí essa palavra, tá? Que Deus abençoe. Beijo, que já já eles vão me derrubar. Beijo, gente. Deus